por esse dia maravilhoso, essa bênção que aqui hoje estamos. Que sabemos o amor que o Senhor tem por nós. Podemos repetir esse refrão? Obrigado, Pai. Jesus, seu amor me levou além. Jesus, seu amor me levou além. Declare esse amor. Seu amor me levou além. Seu amor me levou além. Seu amor me levou além. O seu amor Aleluia. me levou além. Declare esse amor. Obrigado, Pai. Graças te damos. Obrigado, irmãos. Bom dia. Para quem é de dia, vou imitar a Lorena. Bom, gente, esse tema de hoje é: ouça a instrução. Isso cabe a nós. Porque o mundo está aí falando muita bobeira mesmo. E nós temos que estar com o ouvido sensível para o que o Senhor quer falar para nós. As instruções que Ele quer nos trazer. E quando nós estamos sensíveis ao Espírito, as instruções vão chegar. E com clareza. Porque nós temos dois ouvidos, o externo e o interno. O mundo está aí falando muita coisa no nosso ouvido externo. Mas cabe a nós filtrar o que nós vamos ouvir e o que nós vamos guardar. Porque se nós formos guardar o que o mundo está dizendo aí, você não vai nem sair de casa. Não vai sair de casa, não vai fazer nada. Por quê? Está só tendo tragédias em cima de tragédias no mundo. Mas nós não somos desse mundo, nós só vivemos nele. Nós só vivemos nele. E quando nós damos ouvido a mais o ouvido interno, nós vamos se sair bem. Com a palavra de Deus, nós vamos em todos os lugares. Nós vamos ver muitos da antiga aliança que tiveram as instruções do Senhor passada direto para eles. E eles obedeceram em fazer. E eles não tinham o que nós temos hoje, que é o Espírito Santo dentro da gente. E eles se saíram bem. Nós vamos ver lá em Gênesis, no início, quando Deus fez o jardim que colocou Adão, que fez Adão, todos os dias Deus ia dar instruções para eles, ter comunhão com ele. E todos os dias Adão tinha comunhão com o Pai. E o que aconteceu? Eva foi dar ouvido a outra pessoa, a Satanás. E aconteceu o que aconteceu por conta de uma instrução errada que ela escutou e foi distorcida e ela pegou e fez o que fez. Mas tudo bem, Deus já resolveu essa situação. Jesus já veio aqui e nos tirou do império das trevas, né? E nós vamos lá para Noé também. Noé também teve a instrução. Ele passou quase 100 anos construindo a arca. A Bíblia relata. E nesse tempo de 100 anos, ele falando para as pessoas o que ia acontecer e ninguém deu ouvido a ele. Falando o que Deus ia fazer e ninguém deu ouvido a ele. E o que aconteceu? Veio o dilúvio. Mas a instrução que Noé teve foi para a família dele. E ele e a sua família foram salvos. Agora, vamos lá em Provérbios 4, do 1 a 2, por favor. Era na área. Uma instrução muito boa aqui para a gente estar meditando mesmo. Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estais atento para conhecerdes o entendimento.
Porque não é só ouvir, não. Temos que ter o entendimento do que nós estamos ouvindo. Porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Aqui Deus está falando. A palavra dele que ele deixou para nós. O ensino que ele deixou. Mas para isso nós temos que estar atento ao que ele está falando com nós. As instruções que ele está nos passando. Porque é muito claro aqui. Ouvi, filhos. Quem aqui, todos aqui, quem é pai e mãe, porque quando a criança está crescendo, nós vamos passar instruções. E muitas vezes os filhos querem falar, o senhor não sabe de nada, eu já estou sabendo de tudo. Muitas vezes nós vamos falar isso. E eles vão retrucar, vão falar isso. Mas nós já passamos por experiência. Estamos passando para eles não passarem o que nós passamos. A experiência que nós tivemos podem ter sido boas ou ruins, depende da situação que nós ouvimos, o que era para ter feito. E muitas vezes os filhos não querem dar ouvido aos pais. E passam por quê? Por tribulações. E quando é no futuro vai entender o que o pai estava falando. É o que o Pai, Deus está falando aqui para a gente. Para nós estar dando ouvido ao que Ele está dando, as instruções dessa palavra de Deus. Porque a partir do momento que nós vamos nos atentar e ter o entendimento do que Deus está falando para nós mesmos, nós não vamos passar por perrengue. Jesus nos advertiu que nós íamos passar por circunstâncias, mas tenham bom ânimo, passar por um bom ânimo, porque ele já venceu Satanás. Já foi vencido, já foi igual o pastor Cristóvão acabou de falar, tetelestai, já foi tudo pago, já está tudo feito. E nós só temos que ter o ouvido e o discernimento de estar recebendo da maneira certa, correta. E como é que nós vamos fazer isso? Com a palavra, se enchendo dela, meditando dia e noite. E quando nós fizermos isso, o nosso ouvido vai ficar mais apurado. Não vai ser qualquer coisa que vai pegar nós de surpresa. Porque quando nós vamos orar, muitas vezes, Deus, eu já sabia. Por uma coisa que aconteceu, mas por quê? Não deu ouvido. E nós temos que estar sensível a isso. Porque quando a instrução vem do Senhor, é uma instrução correta. Satanás vai vir com sugestões. Sugestões não são instruções. Quando tiver dúvida ou pressão, não faça. Entre lá para o seu quarto, vá orar, vá meditar, porque a instrução certa vai chegar. A instrução certa vai chegar e você não vai ser pego de surpresa. Por quê? Porque você deu aquele tempo de não fazer as coisas precipitadas para poder estar cumprindo o que Deus nos está falando. E Ele vai falar corretamente no seu ouvido, no seu coração. Vai usar pessoas também, muitas vezes. Pode usar outra pessoa. No evangelismo que nós estamos fazendo aí, há terceiro sábado do mês, nós vemos muitas pessoas atribuladas mesmo, porque deram ouvido às coisas do mundo. Estão agarradas, estão presas nesse mundo. E cabe a nós estar levando essa palavra de Deus para que ela venha ouvir. Porque a fé é bem clara, a fé vem pelo ouvir, mas também o medo vem pelo ouvir. E o medo vem de quem? Das sugestões de Satanás. E ouvir a palavra certa vai te dar garantia de que se o medo chegar, vai fazer igual Jesus fez no deserto. Nem só de pão vive o homem, mas sim de toda a palavra de Deus. Porque quando nós estamos agregados nessa palavra aqui, ó, se enchendo delas diariamente. Diariamente. Que lá em Oséias diz que o meu povo, isso é Deus falando, que o meu povo perece por falta de conhecimento. E quando nós buscamos o conhecimento da palavra, nós vamos sobressair sobre tudo. O que vier de sugestão errada não vai ficar.
Porque Jesus já nos falou que nós iríamos fazer coisas maiores que Ele. E umas coisas dessas é essa. Porque se Satanás vier com sugestão, vai fazer igual Jesus fez no deserto. Vai sair fora mesmo. Vai fazer igual o ministro que veio de fora ministrar aqui, que falou que estava correndo atrás de Satanás. Solta minha bênção e correndo mesmo. E ele correu bastante nessa conferência. E nós vamos fazer do mesmo jeito. Se Satanás vier, bota ele para correr. Aqui não é o lugar dele, não. Sua casa não é o lugar de Satanás. Sua casa não é lugar de sugestões, é lugar de instruções, direto do céu. E nós temos que ter essa convicção, é da hora que nós acorda. Quando nós botamos o pé no chão, já fala, Satanás pode se preparar que hoje para tu tem. Aqui não tem conversa contigo, não. E nós temos que andar dessa forma. Da mesma forma que Jesus andou, nós temos que andar, nos comportar, nos comportamentos. E a instrução chega. A Sandra estava passando por uma situação de... Todos nós já sabemos que ela teve um câncer e foi curada. E ela estava em casa, sentindo dor e tudo. Aí ligou para a Carlene e foram lá na feira. Eu estava trabalhando nesse dia. E ela foi lá levar uma instrução. E Sandra chegou lá, Fran, eu vim aqui falar para você casar. Eu falei, não, Sandra, mas eu já sou casado. Ela saiu de casa, a bichinha estava sentindo dor. Deus falou para ela ir lá falar isso, e ela foi, e eu cheguei, não, já sou casado. Olha só, eu tinha união estável, né, gente? União estável não é casamento, tá? É só uma declaração do cartório. Por questão para quando foi fazer a adoção das meninas mesmo, a guarda delas, eu e a Lorena não éramos casados e precisou disso. E nós fizemos, e para mim eu já era casado, né? E estava tudo bem. E quando foi um certo dia, eu e Lorena resolvemos casar. Né? Oficializar mesmo. Fazer tudo certinho como a lei pede, né? Porque a palavra de Deus é bem clara. Tudo que você ligar aqui na terra vai estar ligado no céu. A gente estava desligado do céu, porque não estava certo com as leis da terra. E quando nós fizemos o casamento mesmo, eu acho que a maioria que está aqui estava no meu casamento, foi maravilhoso, foi muito lindo tudo. E aí, o pastorzão que fez meu casamento. E quando nós fizemos o casamento civil, coisas mudaram. Instruções começaram a chegar mais nítidas, as coisas foram se encaixando. Porque muitas vezes pessoas vão achar que está legalmente certo. Aí não está avançando, não está correndo a sua carreira, igual Paulo diz, mas por conta de uma situação que você tem que resolver, ajustar para andar certo. E a instrução vai chegar, você tem que andar certo, correto. Não só na palavra de Deus, mas também nas leis, porque nós estamos aqui no mundo, nós temos que cumprir a lei também. E a partir do momento que nós casamos, coisas naturais melhoraram. Situação financeira, os filhos. E na parte espiritual, o ministério começou a desenvolver. Logo em seguida, o pastor me separou para ministro. Lorena terminou o rema, também já é ministra. E estamos avançando, mas estava parado. Por conta de um detalhe. De uma instrução que você está escutando. Porque Sandra foi lá falar para mim. E eu não dei ouvido a ela. Teve que Deus vir falar. Isso está errado. Aonde foi que eu ouvi? Lá no Rema. Na aula de família cristã. União estável não é casamento. É só uma declaração.
E eu me alegrei com isso, porque quando nós decidimos mesmo as bênçãos dos meus filhos, todos aí, um filmando, o outro aqui, o outro está lá em São Paulo, porque está no louvor. E assim vai ser, não só comigo, mas com minha família. Igual o pastor fala para nós ministros, que nós vamos fazer coisas maiores que eles, vamos superar eles. Da mesma forma vai ser os nossos filhos. Por quê? Por causa de uma declaração que nós estamos fazendo em ouvir essas instruções direto da palavra. Quando nós estamos fazendo isso aqui corretamente, vai tudo avançar, vai estar tudo certo. E muitas vezes nós vamos ouvir muito, e vamos ouvir mesmo, nessas conferências. Por que o pastor insiste em falar que nós temos que estar participando dessas conferências? Não só aqui da nossa igreja, mas também da sede, de outros lugares, porque vai vir instruções. Muitas vezes, muitas vezes não, hoje o pessoal está falando muito em ser individual, em ter independência financeira, a mulher independente do marido. E está tudo errado. E em 2020 tivemos uma pandemia, e antes de 2020, o nosso líder, o apóstolo Guto, teve um discernimento de estar fazendo o cenário lá para poder estar gravando os vídeos. E ele ia fazer isso futuramente. E teve a instrução de estar fazendo antes, em 2019. Início de 2020. E fez. Quando ele terminou o estúdio, chegou a pandemia. Glória a Deus por isso, que nós não ficamos sem o alimento diariamente, porque o nosso ministério tomou conta disso. Não deixou nós, porque as igrejas fecharam. Mas o ministério fez o que fez por conta do quê? De uma instrução. Porque era futuro ele fazer aquilo. Ele já estava com isso planejado em fazer. Mas Deus veio falar, faça agora. Ele ouviu a instrução. E nós não ficamos sem ouvir a palavra, em momento nenhum. Em 2020, quando fechou tudo, nós não ficamos em momento nenhum sem ouvir a instrução do Senhor. E os ensinamentos. Por quê? Por causa de um ouvido que o Guto deu. E o pastor esse ano me convidou para ir numa conferência de pastores. Eu falei, mas eu não sou pastor, mas eu vou, gosto dessas conferências, né? Aí aconteceu uma coisa até que é engraçada lá. O pastor Edício de Lira, ministrando na sua primeira ministração, ele falou que estava com desejo de abrir uma congregação Verbo da Vida em Santarém do Pará. Né? Aí ele parou de ministrar, quando foi no último dia, no final, ele pegou o microfone. Já estava encerrando a conferência de pastores e líderes. E ele pegou e falou, rapaz, eu estava ali e veio a concepção, o pastor de Santarém do Pará está aqui. Aí começamos a orar em línguas, todo mundo naquela unção, e desceu 2 casais. O senhor lembra disso, pastor? Desceu 2 casais. E todo mundo se alegrou, né? Porque logo desceu 2. E virou aquela festa, aquela alegria toda, mas aí tem um inglês chamado Simon. Catou o microfone e falou, não é nenhum dos 2. Ele falou desse jeito, ele é profeta do ministério, né? Só que ele é bem ousado, baby. Eu gostei do cabo. E ele falou, não é nenhum dos 2. Vocês podem até ir para lá para poder ajudar, mas não é nenhum dos 2. E o Guto começou, vamos orar, e oramos. O Guto pegou o microfone e falou, ó, se você se sentiu aí que é você, depois nos procure, já que você não quer vir aqui. Aí o Simon veio com uma história. Ele pegou o microfone de novo e falou, ó, olha só a história que ele falou, é engraçado isso. Ele foi falar de um desenho do Toy Story. Eu vi aquela cabine, aquela de urso, não tem um urso? Que a mãozinha agarra, vai lá e pega o ETzinho, e o ETzinho grita, é a minha
Eu sou o escolhido. Ele não gritou, o ETzinho? Eu sou o escolhido, eu sou escolhido. Ele falou isso. Você é o escolhido. Aí tá. Acalmou tudo, o Guto já ia fazer o encerramento. Está descendo um casal lá. Olha o interessante, a instrução que Deus traz. Porque muitas vezes nós vamos falar que não é com nós. O cara deve ter sentido. Com certeza. E ele ficou teimando, não vou, não sou eu, deve ser coisa da minha cabeça. E quando esse cara chegou lá na frente, que a diretoria do Verbo começou a orar por eles, o Simon foi lá e levantou a calça dele assim. Ó. O cara estava todo de beca e com a meia do Toy Story. E estava com a meia do Toy Story. O cara de calça social, camisa social, blaze e com a meia do Toy Story. Tinha que outra pessoa ir lá falar para ele que ele tinha que... ele tinha que ser o pastor de Santarém. Olha a instrução chegando aí. Ó. Ah, tu não vai não? Peraí que eu vou te mostrar. Porque ali tinha mais de 1000 pessoas. Tinha mais de 1000. Só ele com a meia do Toy Story. Eu achei muito engraçado isso. E Deus também, ele faz isso com a gente. Ele fala as coisas. E por quê? Que nós muitas vezes não damos atenção. E Deus insiste em estar falando. Até uma hora você fazer o que Ele está te pedindo. Agora vamos lá em João 15, 5. E eu fiquei com isso gravado até hoje, por conta do que Deus fez. E continua fazendo, né? Aqui Jesus está falando da videira e dos ramos, porque ele vai dizer, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim não der fruto, ele é cortado. E todo o que dá fruto, limpa para o que produz mais fruto. Ainda vos já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecer em mim e eu permanecer em vós. Como não pode um ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem só os podeis dar, se não permanecer em mim. Aqui Deus está falando que se nós não tivermos uma permanência nele, nós não vamos produzir fruto nenhum. E ele vai dizer muito que nós temos que ter uma dependência. Mas muitas pessoas estão achando que a dependência é ficar numa rede balançando e esperando cair do céu. Não é não. Se você não for atrás, se você não fizer o que Deus está te instruindo para fazer, pode ser empresariamente, no serviço, em concurso, em qualquer área da sua vida, até ministerial, se você não buscar o entendimento, você não vai sair do papel. E nós temos que permanecer e ter uma dependência do Senhor, porque não é da nossa força. A dependência que nós temos que ter é sabermos que nós dependemos dele. O dom da vida é dele, ele nos deu, mas é dele. E a dependência que nós temos que ter é essa, não é pelo nosso braço, não é pela nossa força, que nós vamos chegar aonde queremos, mas sim com a instrução de Deus. Quando nós damos ouvido às instruções, nós vamos chegar ao destino certo, que é o alvo. E o alvo de Deus hoje aqui é resgatar vidas. Ele fala muito forte. Todos os dias temos que estar em comunhão com o Senhor. E Ele está falando muito forte. Não só para mim, mas para todos. O mundo está perecendo da palavra de Deus. Porque muitos só ouviram falar de Deus, mas não conhecem. E a palavra de Deus é bem certa. Somos nós agora os que vamos levar
esse entendimento, essa palavra de Deus para quem está precisando, para quem está cativo. E em João 15:9 vai falar: como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. A permanência. Como o Pai o amou. E também nos amou. Porque o que Deus fez? Pegou seu Filho unigênito. Quer prova maior de amor que essa? Quem é o pai e a mãe que tem coragem de pegar seu filho e levar para poder libertar outros? Eu acho que ninguém. Eu tenho 7. Eu não dou nenhum. E imagine quem tem 1 ou 2. Quando nossos filhos mesmo, porque passa, mudança de tempo, mudança de clima. A Rayane mesmo, ela tem, visivelmente, porque ela é curada e sarada. Mas ela tem uma saúde mais debilitada, tem que ter um cuidado maior. E nós não temos preocupação, temos cuidado com ela. Um cuidado maior, mais especial. E o que o pai fez? O cuidado especial. Pegou seu filho, levou, e está aqui nós hoje. Por quê? Porque nós precisávamos disso. Deus poderia ter lavado a mão do mundo? Poderia. Foi Ele que criou, foi Ele que fez, é dele, é tudo dele. Ele poderia, não vou largar de mão isso aí, mas Ele não. Ele, eu vou insistir com o meu povo. E estamos aqui, justos pelo Senhor. Lá em Lucas 6, capítulo 46. Aqui vai falar dos 2 fundamentos, né? Da pessoa que vai construir uma casa, que vai fazer uma casa que começa do alicerce, que vai ser bem alicerçado. E também vai falar da casa que foi construída na areia. Só que aqui no versículo 46, Jesus fala uma coisa muito interessante para que nós venhamos meditar nessa palavra todos os dias. Por que me chamais Senhor, Senhor? E não fazeis os que eu mando? Olha só o versículo 47. Todo aquele que vem, já está falando de nós, que já declaramos que Ele é o Senhor e Salvador da nossa vida. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras. 3 instruções poderosas. Primeiro, você vai nascer de novo. Segundo, vem a mim, e o segundo, ouve as minhas palavras. E o terceiro, e as pratica. Se você só declarar que é o Senhor e seu Salvador, e não ouvir, não praticar, você vai ficar enraizado onde você está, sem dar frutos. E o que vai acontecer igual lá na videira? Vai ser cortado. Porque se você não ouvir a palavra e não a praticar, você não vai estar dando fruto. Porque nós temos que andar como Jesus andou. E Jesus andou de qualquer jeito? Não. Nós temos que ser exemplos. Exemplos não só dentro de casa, mas no mundo. E quando passamos a ser exemplos, ser vitrines, igual o nosso ministério mesmo, quando a gente foi fazer o licenciamento para ministro, foi dito bem claro, vocês são vitrines. Vocês são vitrines. E não é só para nós ministros, não. É para todo aquele que nasceu de novo, que ouve a palavra e a pratica. Porque quando o praticar for a essência da sua vida, o ouvir vai ser o mais fácil. Porque quando vem a prática é o melhor de tudo. E o ouvir, então, aí vai ser gratificante. Vamos andar igual nós já andamos, sorrindo e rindo da cara de Satanás. Porque ele vem com palavra errada, mas ele sabe que vai ouvir o que a palavra diz.
E muitas vezes nós não somos perfeitos e podemos cair. E eu estava meditando em um Salmo 46, que foi quando Davi pecou e se arrependeu. E ele fala muito nesse Salmo. Salmo 46, do 1 ao 6. Ué, o Salmo sumiu da minha Bíblia? Vai dizer assim: Deus é o nosso refúgio, a fortaleza, o socorro bem presente nas tribulações. Aqui ele tinha pecado, ele tinha se arrependido e fez esse salmo. E ele não tinha o que nós temos hoje, que é o Espírito Santo. E olha só o que o Davi falou nesse salmo. Deus é o nosso refúgio, a fortaleza, o socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremecerão. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas dos Altíssimos. Deus está no meio delas, jamais será abalada. Deus o ajudará desde a antemanhã, bramã a nação, reinos se abalam. Ele fez ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Olha o poder de Deus aqui. Aqui é Davi falando. Ele se arrependeu do que tinha feito. Mas olha no versículo 10. Aqui não é mais Davi falando. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Olha só. Davi errou, mas se arrependeu. E olha só o que Deus fala para ele. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Davi não tinha o que nós temos, o Espírito Santo. E tem muitas pessoas precisando se aquietar e saber quem é Deus na vida dela. Porque não é pela nossa força. E Ele está dizendo para nós: aquietai-vos, que eu vou te dar instrução aonde você tem que ir. Aquietai-vos, que eu te darei instrução para saber o que você vai fazer. Help. E Ele fala o nosso nome. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós temos um refúgio. Um bom refúgio, por sinal. Porque quando recebemos as instruções, muitas vezes vamos colocar desculpas que não podemos, que não dá para fazer, e Deus vai falar: eu estou contigo, eu sou o teu refúgio. Vá se refugiar na palavra, porque quando nós entramos dentro do nosso quarto, não é só para pedir, é para ter comunhão com o Senhor. E quando temos essa comunhão com o Senhor, Ele vai te dar as alternativas, não vai te dar a instrução certa e correta. A sugestão pode não, vem de Satanás. Mas as instruções vêm do Senhor. E quando você estiver passando por tribulação, entre para o seu quarto, vai meditar na palavra, vai escutar a voz do Senhor. Saia do contexto do mundo, para não estar ouvindo qualquer tipo de coisa. E quando você der ouvido ao Senhor, você vai sair dessa circunstância. E Deus está esperando um passo seu. Um passo só. Para que você venha correr a sua carreira. Fazer o que foi proposto na sua vida. Porque desde o ventre Deus já falou: Carlinhos, você vai fazer isso. Você não nasceu do nada. Bom, você nasceu com propósito. E vai ser cumprido. E uma das instruções que eu tive em 2019,
mesmo sem ter esse entendimento que eu tenho hoje, foi de estar fazendo o rema. O rema foi um divisor de água na minha vida, não só na minha vida, mas na minha família também. E eu creio que muitos aqui também fizeram o rema. E quem não fez, está aí a oportunidade de estar se iniciando fazendo o rema, porque é um divisor de água na nossa vida. E eu fui fazer o rema e muitas dúvidas que eu tinha. Fui aprender como ser guiado, que eu tinha domínio próprio, que eu poderia orar sem precisar de intercessor, porque quem foi católico sabe que vivia nesse negócio aí de estar pedindo intercessão para fulano, para o santo, para o beltrano. E hoje eu sei, o entendimento que eu tenho é esse hoje, que eu não preciso, eu posso falar direto com o Senhor. E nesse falar direto com Deus, as instruções vêm. E quando eu fiz o rema, eu fiquei muito feliz com o que eu estava aprendendo. Porque as palavras, os professores que tem lá, são tudo capacitados para estar nos ensinando a ter o ouvido mais apurado para o Senhor. E eu vejo na velha aliança, lá em Êxodo, não precisa abrir, vou falar um pouco de Moisés. Moisés, lá em Êxodo 4, vai dizer, 3:4, que vai dizer da sarça ardente. E Moisés se encantou com aquela sarça, e não pegava fogo, e foi ver o que era aquilo. E Deus falou para ele: tirei sandálias, você está no lugar santo. E Deus foi dando as instruções para Moisés e ele eu não sou capaz de fazer isso não. Quem sou eu para ir fazer isso? Você está falando com a pessoa errada. E Deus falou muito sério com ele. Tem um povo clamando por mim, um povo me clamando, e eu preciso libertá-los. E eu preciso que você vá fazer isso. Mas eu não sei falar, eu não sei isso. E ele foi colocando desculpas para o que Deus estava pedindo para ele fazer. E Deus falou: você vai fazer. E ele foi. E nós sabemos o que aconteceu. Porque ele deu todas as instruções. O que ele tinha que fazer. Primeiro ia procurar os anciões do Egito. E depois ia procurar Faraó. E as instruções foram dadas. E Moisés fez tudo como a instrução foi feita. E hoje, a instrução é para a gente. Porque tem um povo escravizado aí fora. No mundo. Nas drogas, na bebida, no espiritismo. E Deus está falando para Francilaudo, para Rita, para Pastor Johnson, para Rita, para todos nós. É vocês que têm que estar levando a palavra hoje. É vocês que têm que estar libertando essas pessoas hoje, tirando elas do cativo. E Deus deu todas as estratégias para ele, para Moisés. E da mesma forma vai dar para nós. Porque quando encontramos pessoas drogadas no mundo, na rua mesmo, muitos podem até... Antes, eu vou confessar nos nossos pecados, né? Eu não chegava perto. Eu tinha aquele tipo de ranço. Mas hoje não. Hoje nós somos quem? Jesus. Porque Jesus olhava para um leproso, o que Jesus fazia? Enquanto o povo estava lá predejando eles, ele estava lá abraçando e curando eles. E hoje nós temos que estar dessa mesma forma. Não é pegar, ver um drogado vindo, você se afastar e sair de rumo dele, não. Vai falar com ele. Vai falar com ele, vai pregar a palavra para ele. Você tem tudo aí dentro de você.
A partir do momento que você começar a pregar para essa pessoa, porque a fé vem pelo ouvir. E a libertação também. Porque se você for falar de Jesus, e tem muitos aí que conhecem a palavra, estão nesse mundo aí. Nós, no primeiro evangelismo que fizemos, a Help e o Eduardo foram ministrar para um rapaz, ele se conciliou no meio da rua. Foi a Help. Estava afastado. E quem foi que levou o evangelho? Foi Deus? Foi a Help e o Eduardo. E da mesma forma temos que ser nós. Nós estamos aqui para estar fazendo isso. Para estar desfazendo as obras de Satanás. Se Satanás mostrou deu alguma sugestão de errado para essas pessoas, nós estamos aqui para desfazê-las. E quando nós estamos levando isso, Deus vai nos dar a estratégia. Ele vai nos levar em lugares, vai falar com pessoas que... Eu trabalho na feira e muitas vezes chegam pessoas lá e eu nunca vi essa pessoa. E ela já começa a reclamar. Aí Deus pega e fala isso para ela. Rapaz, é a instrução chegando. Você fala, a pessoa se debulha ali, ó, em choro. E muitas vezes a instrução fala para ela só parar de reclamar. Porque eu fiz isso e isso na vida dela. E cai a consciência ali na hora. Mas se você não tiver com ouvido, mesmo em tanta mundo aí falando no seu ouvido, e se você não tiver com o ouvido apurado para que o Deus quer falar com as pessoas, até mesmo com você, você vai passar despercebido. E o meu pastor, ele chegou em mim um tempo atrás e pediu que eu fizesse algumas leituras, né? De um certa pessoa. E eu amei muito, viu, pastor? Está me ajudando muito. E um livro que eu me identifiquei muito assim, e peguei mesmo para livro de cabeceira, e para a gente estar com o ouvido mesmo, apurado, porque o Senhor quer dizer e quer levar para as pessoas, é este livro bem aqui, ó. Fé e Confissão. Pensa numa maravilha de livro, porque ele traz muitas instruções aqui dentro. Um que um escritor deve ter passado, será que uns 10 anos, pastor, para escrever um livro desse? A gente não sabe. Mais de 10 anos. A gente vamos pegar e ler. Se for ler pontualmente, vamos gastar uma semana para ler. O cara gastou 10 anos. E as instruções que vão ser que estão nesse livro aqui, são maravilhosa. E tudo tirado dentro da palavra. Eu peguei uma aqui para a gente estar lendo. Uma instrução de semear. Mas semeie de forma que Deus disse. Ele vai dizer bem assim. Fomos ensinados que devemos dizer as coisas como elas são. Essa não é um método bíblico. O método bíblico é que você diz as coisas da forma que a palavra de Deus diz. Se os seus desejos estiverem alinhados com a palavra de Deus, então diga as coisas da forma que você deseja. Diga as da forma que Deus disse. Quando você ver escassez e problema na sua vida, declare abundância e paz. Essa é a semente que você está semeando. Vá à palavra de Deus, encontre a promessa e plante essa semente. Você está semeando para uma colheita. E eu peguei esse livro, para livro de cabeceira mesmo. Porque quando nós vamos entender o que é a semeadura, nós já temos que olhar para ela a colheita. Ela já produzindo. Porque uma terra, sem a semente, ela é terra. E ela não segura a semente. A semente é muito mais poderosa do que a terra. Porque quando ela
cai na terra certa e tem seus nutrientes certos, a adubação, o aguar, vai dar o fruto certo. E voltando lá na figueira, nós temos que dar frutos. Eu não quero ser cortado. E os frutos para Deus são vidas, são almas. Estamos juntos, viu, Socorro? São almas, são vidas. E aí o mundo está cheio de almas perdidas. Estamos declarando que nossos parentes, nossos irmãos, nossos sobrinhos estarão todos juntos com essa palavra. Porque ela nos edifica, ela nos transborda e ela nos abunda. Em todas as áreas. Quando nós temos essa convicção de quem nós somos no reino. Vamos passar por adversidades? Vamos passar. Mas rindo da cara de Satanás. Com bom ânimo. Porque é isso que Jesus nos ensinou. Ele já está derrotado. Não precisa dar ouvido a eles. Vamos dar ouvido ao Senhor. Um versículo que eu medito nele todos os dias e me fortalece mesmo. João 10:10. No início ele vai dizer que quem veio para roubar, matar e destruir foi Satanás. Aí Jesus, olhe para mim. Eu estou aqui, ó, de braços abertos, para dar vida, vida em abundância. Eu medito nesse versículo todos os dias. E eu peguei ele, igual o pastor pegou o Efésios 1:3. Eu peguei João 10:10 para mim. Mas eu não olho a primeira parte, eu olho a segunda. Que está lá Jesus aberto, dizendo, eu estou aqui, ó. Estou aqui, seu irmão mais velho, para te dar vida, vida em abundância. E vamos com essa convicção de que a nossa vida vai transformar outras pessoas. Amém, irmãos? Essa foi a palavra que Deus trouxe para mim, que eu trouxesse para vocês hoje. Primeiro para mim, né? Depois para vocês.